políticos religiosos não são privilégios dos cristãos. A Igreja Católica Apostólica Romana só continua a existir porque quando os germânicos, os hunos, os diversos povos bárbaros ali penetram, a Igreja Católica faz um pacto com os conquistadores. Oferece a eles a religião como um mecanismo de dominação. Por isso que Roma cai, a Igreja não. Aqui também haverá um pacto. Deixa aí a Pedra Negra. E se mantém a obrigação de se visitar a Caaba, portanto Meca, mas agora menos rígido, uma vez na vida, desde que você tenha condições financeiras e saúde. Em troca, os comerciantes não só vão reconhecer a autoridade religiosa de Maomé, como ele também vai se tornar uma autoridade política. E vai ter o exército agora financiado pelos grandes comerciantes. Esses são os ingredientes que vão permitir a Maomé conseguir a unificação de toda a península. Só que aí Maomé morre. Mas a Guerra Santa continua. Era preciso espalhar a Boa Nova para o resto do mundo. Eles vão conquistar essa região aqui, ó. Vão conquistar todo o norte da África. Vão conquistar um pedaço aqui do que era a Terra Santa. Até porque a essa altura do campeonato, os judeus já fugiram, né? Quando os romanos chegaram. E depois os judeus vão estar instalados ali na Europa, ganhando dinheiro. Porque os judeus têm esse talento para enriquecer, não é? Pense numa grande fortuna no Brasil. Está na mão de um judeu. A maior fortuna no segmento acima de 70 anos está na mão de um cidadão chamado Senhor Abravanel. Judeu, também conhecido como Silvio Santos. A maior fortuna no segmento 25 a 35 anos está na mão de um outro judeu chamado Luciano Huck. Sabe aquele? Pois é. Olha, então eles estavam ali ganhando dinheiro. Né? E continuaram ganhando dinheiro enquanto os árabes, os muçulmanos aqui se fixaram. Somente quando acabar a Segunda Guerra Mundial é que os Estados Unidos não errei, cometi um erro grave. A ONU, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. A ONU é uma instituição internacional que é isenta. Isso mesmo é que a sede da ONU fica numa região neutra do planeta Terra. A ONU vai pegar todos os judeus que sobraram e levar para lá, onde estavam os árabes. E vai dizer para eles, dá licença que a terra é nossa. E os árabes vão dizer, hoje quem falou isso? E os judeus vão dizer, Deus e os Estados Unidos. Vão brigar com quem? E eles, sentindo-se injustiçados, resolvem brigar com os dois. E essa briga já dura 62 anos. Até porque lá foi construído pelos judeus o Templo de Salomão. E depois foi destruído pelos romanos quase que completamente. Sobrou um muro, o Muro das Lamentações. Mas ao lado, Maomé e os seus seguidores ergueram algumas das medinas sagradas, mesquitas. Então ao lado do Muro das Lamentações, Templo Sagrado dos Judeus, tem mesquitas que remontam a Maomé, Templo Sagrado dos muçulmanos. E lembre-se que judeus e árabes são irmãos por parte de pai. Aquele cabra que expulsou o filho e a escrava que chamava Abraão. Como se já não fosse confusão o bastante. Ainda tem aqui a igreja que foi erguida onde disse nasceu Jesus. E outra onde disse ele foi crucificado. A mesma terra é sagrada para esses e para esses. Como se isso só já não fosse o bastante, ainda dizem que existem interesses políticos e econômicos ali. O que eu acho um exagero, acho que não tem não. O fato de ser a porta de entrada para a região onde se produz o petróleo é só uma coincidência. Ninguém está pensando em petróleo ali, não é? É uma região mesmo. Eu acho. O dado concreto é que eles continuam a conquistar, até que chegam a conquistar isso aqui, olha. Porque eles cruzam esse estreito, que aqui no desenho está um pouco grande, eu vou até diminuir, porque ele não é tão grande assim, e quer chamar de Estreito de Gibraltar, exatamente porque o primeiro califa a passar por aqui chamava Mohammed Abdul de Gibran. E em homenagem a ele é chamado de Gibraltar. Aí eles conquistam toda a Península Ibérica e avançam, e só serão derrotados pelos francos. Senão eles teriam derrotado, conquistado o que seria mais tarde a França.
com certeza eles teriam conquistado a Península Itálica. E com certeza não teriam aceito nenhum tipo de acordo com a Igreja Católica. Sabe o que quer dizer isso? Jamais haveria Portugal se eles não tivessem perdido aquela batalha para os franceses. Sabe o que quer dizer isso? Jamais, no dia 22 de abril de 1500, chegariam aqui os europeus para dizer pela primeira vez: isso é um assalto. Ou seja, a culpa de todos os nossos problemas é dos franceses, que derrotaram os árabes naquela batalha. Malditos franceses, que mais tarde, aliás, ajudarão os Estados Unidos a se tornarem independentes. Se não tivesse ajudado, a história dos americanos seria outra. Malditos franceses, que mais tarde haverão de ganhar o jogo decisivo do Brasil na Copa. Malditos franceses! Fecha parênteses. A religião islâmica hoje é a religião monoteísta que mais cresce no mundo. Enquanto o cristianismo cresce em progressão aritmética, o islamismo cresce em progressão geométrica. Salvadas essas devidas proporções, e se assim permanecer, em algo em torno de uma década haverá no planeta Terra mais islâmicos, mais muçulmanos do que cristãos. Ou seja, vamos preparar o véu. O lado bom disso tudo é poder ter mais de uma esposa. O lado ruim é ter que aguentar mais de uma sogra. Nada tem só um lado. Tem sempre um lado ruim para agradar ninguém dos pobres. Tá? É claro que assim como haverá em determinado momento entre os cristãos algumas divisões, católicos e protestantes, e entre os protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos e os que fazem igreja para ganhar lote em Brasília, não tem nada a ver com isso, não é? Também entre os muçulmanos haverá divisões. As duas mais famosas, os xiitas e os sunitas. Apesar dos sunitas serem a imensa maioria e os mais numerosos, os xiitas acabaram se tornando os mais famosos. Não é? Eles ainda continuam professando a jihad, a guerra santa, como um único instrumento de conversão ao islamismo. O contrário, aliás, daqueles chamados sunitas, que aliás só se chamam assim porque eles acreditam que, além do Alcorão, a Suna, que é um outro livro de ensinamentos religiosos, mas eles aqui trazem inclusive princípios de comportamento da sociedade, também deve ser considerado como livro sagrado. E, portanto, poderia ter sucedido Maomé pessoas que, aliás, não tinham laços de consanguinidade com ele. Ao contrário do que pensam os xiitas, que dizem: o único livro sagrado é esse. Foi esse que foi ditado por Gabriel, não esse. É a grande diferença.